Quem me dera ter a energia delas. Vamos continuar aqui nosso tempo, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Trago-vos hoje 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Quem tem a sua Bíblia ou a sua aplicação no telemóvel, pode ir lá. Agora aprendi com o Rui que tem que dizer também aplicação no telemóvel. Quem tem a aplicação... Eu tenho-me esquecido, eu digo quem tem a Bíblia. Eu acho que ainda estamos na pré-história, mas já avançamos muito. Então agora tem que se acrescentar isso. 1 Pedro, capítulo 2... logo nos primeiros versículos, ok? 1 Pedro 2, logo o primeiro versículo. O nosso tema hoje está em forma de pergunta. Em forma de pergunta, e isso quer dizer que é para nós pensarmos. Espero que possamos continuar a pensar para além do culto de hoje, para além da mensagem de hoje, continuamos a pensar neste tema. Tu estás a crescer. Tu estás a crescer. Ok, vamos ler então. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Ok, vamos ficar em oração, vamos só pedir a Deus que nos ajude neste momento. Senhor, estamos aqui diante de Ti, queremos ouvir da Tua parte, queremos crescer contigo. Queremos realmente aprender qualquer coisa de útil para a nossa vida e para a nossa caminhada contigo. Queremos estar completamente dependentes de Ti. Pedimos por isso a ajuda do Teu Espírito Santo para este tempo de mensagem. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Então nós queremos falar sobre crescimento, porque é importante que nós, como cristãos, como pessoas que se relacionam com Jesus, que estejamos a crescer. Isto é, que nós possamos olhar para a nossa vida e ver que está a haver transformação, que está a haver progresso, que está a haver evolução na maneira como lidamos com Deus, na maneira como lidamos com os outros, com as pessoas à nossa volta, e na maneira como lidamos conosco, na maneira como lidamos com a igreja e assim por diante. É bom que haja este sentido de crescimento, de avanço, de progresso na nossa vida. Eu gosto muito de ver coisas crescer e eu acho que vocês também gostam de ver coisas crescer. Nós não gostamos de ver coisas que não crescem e ficamos tristes quando as coisas não estão a evoluir. Por exemplo, eu sou um grande amante da natureza. Eu gosto muito da natureza, eu gosto de observar a natureza. Eu acho que eu já disse aqui alguma vez que eu aprendo muito acerca de Deus através da observação que faço da natureza. Então, o que eu observo é que há uma grande beleza em ver uma semente cair na terra, ver esta semente produzir uma plantinha, ver esta planta produzir uma planta maior ainda, até se transformar numa árvore e até gerar fruto. Vou-vos dar 2 exemplos de situações em que eu vivi crescimento a esse nível, só usando aqui exemplos. E outras situações em que não vi isso acontecer. Quando eu estava em África, eu lembro que, por gostar muito de ver as coisas crescer, nascer, crescer e assim por diante, eu e o meu irmão pegámos um dia, fizemos uma experiência de plantar, queríamos plantar uma horta, para depois dessa horta podermos colher alguma coisa para comer. Então o que é que nós fizemos? Nós pegámos num balde de água, pusemos água num balde, e colocamos lá sementes. Eram sementes de tomate, eram sementes de milho, se bem me lembro, e era mais qualquer coisa que eu não me lembro. Mas semente de tomate havia lá de certeza. Sabem o que é que a gente fez? Nós pegamos naquele balde com água e com sementes, nós lançamos a semente para o chão. E bastou fazer isso. Nós não tivemos que preparar a terra, não tivemos que ir lá com
com uma pá para preparar a terra, tirar as pedras, tirar os espinhos e assim por diante. Não tivemos que o fazer. Simplesmente lançamos o balde de água com sementes no chão. E eu não estou a exagerar. Eu acho que foi, olha, no máximo 2 dias. No máximo 2 dias. Eu ia arriscar-me a dizer 1 dia. Mas como já fui há tanto tempo, vou dizer 2 dias, ok? 2 dias depois, de manhãzinha, nós fomos lá, nós vimos a plantinha a crescer. Fruto daquilo que nós fizemos. Nós não tivemos que preparar a terra, não tivemos que fazer grande esforço. Simplesmente lançamos a semente e vimos plantinhas a crescer. Por quê? Porque a terra era boa. E como a terra é boa e é muito fértil, sem grande esforço, ela dá fruto. Ora, a Bíblia nos diz em João, no capítulo 15, é próprio Jesus que diz isso. Jesus diz assim: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Isto é crescimento. Ou seja, Deus se alegra muito. É essa ideia que transmitem as palavras de Jesus. Deus se alegra muito com o vosso crescimento, quando vocês estão a dar fruto. Inclusive, Jesus disse mais naquela passagem. Jesus disse que aqueles que estão ligados a mim, que sou a videira verdadeira, e dão muito fruto, Deus vai podá-los para que deem mais fruto ainda. Ou seja, Deus não está satisfeito, ou seja, Deus não acha que há um limite relativamente a dar fruto que nós podemos atingir. Ele quer que nós demos mais fruto ainda e de forma contínua. Então Ele vai trabalhando a nossa vida para que nós possamos cada vez dar mais fruto. Mas tive uma outra experiência aqui em Portugal, e isso não é criticar o chão de Portugal, porque depende. Há lugares onde o chão é mais fértil, há lugares onde o chão é menos fértil. Se não me engano, no sul, no Alentejo, por exemplo, o chão é mais seco, é mais difícil produzir coisas. No norte o chão é diferente. Mas nós tentamos, com a mesma motivação, plantar uma horta numa igreja que nós tivemos há uns tempos na Amadora. Tínhamos um pedaço de terra lá e colocamos lá sementes. Desta vez tivemos o cuidado de trabalhar a terra. Tiramos as pedras, porque a terra tinha muitas pedras, havia muitas ervas daninhas e assim por diante. Arrancamos tudo aquilo, preparamos a terra e plantamos tomates, plantamos milho também, e acho que plantamos sementes de couves. E sabem o que é que aconteceu? A terra demorou muito a dar fruto. Demorou muito a dar fruto. As primeiras sementes começaram, as primeiras plantinhas começaram a aparecer talvez 2, 3 semanas depois. Demorou muito tempo. E quando apareceram e cresceram até um certo nível, elas atingiram uma altura de cerca de 10 centímetros. Eu estou-me a lembrar da minha alegria ao ver milho crescer, não é? As plantas de milho crescer e atingir 10 centímetros. Nós estávamos exuberantes de alegria. Só que o problema é que não passou desse nível. Ficou naquela altura 10 centímetros, mês após mês, após mês, após mês. Nós pensamos se seria a falta de água e começamos a regar com frequência, nada. Pensamos se seria o facto do clima poder estar... E não era o clima, porque havia dias mais frescos, havia dias mais quentes, e mesmo assim nada. Passaram muitos meses e aquelas plantas de milho continuavam no mesmo nível, não passavam daquele nível. Nós desistimos de fazer alguma coisa com aquela horta, desistimos daquela horta até que ela morreu. Por quê? Porque chegamos à conclusão que por mais esforço que nós façamos, aquela horta não vai dar fruto. Porque o chão tinha qualquer coisa que eu até não sei, porque nós não somos... Eu não sou entendedor, não sou técnico da agricultura, mas eu percebemos que o chão não era fértil. O chão tinha problemas e por isso a semente não ia dar fruto. Ficamos tristes com isso. Trazendo este exemplo para a nossa vida, Deus quer que os nossos corações sejam como terra fértil, onde a semente é plantada e ela logo começa a dar fruto. E onde o fruto começa a crescer e desenvolver-se e não para num estágio, mas continua.
continua a crescer, continua a crescer e continua a crescer. Continua a crescer imparavelmente. É isto que Deus quer para a nossa vida. Deus se alegra quando nós estamos a dar fruto continuamente. Mas Deus também se entristece quando a nossa vida não está a dar fruto. Muito rapidamente eu quero voar sobre 6 atitudes que eu acredito que dificultam o nosso crescimento espiritual. 6 atitudes. Já usando o mesmo exemplo que eu usei atrás, por que a terra não cresce? Porque a terra é infértil e também porque muitas vezes a terra tem coisas lá que não permitem que as sementes deem fruto. Então, muitas vezes é preciso começar a trabalhar a terra primeiro antes de semear. Em alguns terrenos é mesmo muito importante arrancar as pedras todas, tirar as ervas daninhas todas e só depois semear. Porque se nós não fizermos isso, as sementes não vão crescer. Assim também na nossa vida há um conjunto de atitudes de coração que se nós não trabalharmos primeiro estas atitudes, nós vamos semear, mas a semente não vai dar grande fruto. Então é preciso trabalhar o nosso coração. Vamos então voar sobre estas 6 atitudes aqui. Primeira, vamos ver se temos a projeção aqui, para que vocês possam ver e fixar. Se não, eu também posso dizer. Vejamos. Ok, já está no segundo. Vamos para o primeiro. Primeira coisa que pode dificultar o nosso crescimento é não ter os parâmetros certos de crescimento. Quando nós estamos a falar de crescer, quando estou a falar de parâmetros aqui, estou a falar de modelo, estou a falar de saber como crescer. Quando nós estamos a falar de crescimento, é preciso pensar nisto. O que é crescimento? O que é crescer? O que é amadurecer? Amadurecer como? Para ser como? Não é? O problema muitas vezes é que nós não temos nenhum parâmetros na nossa mente. Nós não sabemos como é que nós podemos e devemos crescer. Não é? E muitas vezes os parâmetros que nós temos são parâmetros nossos, que eu defini. Eu defini para mim próprio o que é crescer. E não é a palavra de Deus que nos esclarece sobre isso e que nos ajuda a perceber como é que nós podemos crescer. Então é importante ter parâmetros. Qualquer coisa que nós precisamos de fazer e queremos fazer, nós temos que ter um parâmetro. Nós temos que ter uma referência. Nós temos que ter um modelo. Por exemplo, quando nós vamos ao cabeleireiro e queremos cortar o cabelo, muitas vezes nós não sabemos o que é que queremos e não conseguimos explicar o que é que nós queremos. O que é que o cabeleireiro faz? O que é que os cabeleireiros muitas vezes fazem? Põem parâmetros à nossa frente. Põem modelos à nossa frente. Modelos de cortes que já existem. Colocam-nos à nossa frente e nos perguntam: como é que tu queres o teu corte? Queres mais assim? Queres mais assim? Queres mais assim? Ou queres mais assim? E a gente diz: não, isto é muito careca. Não quero ficar tão careca. Eu quero este corte assim. Não, eu quero um desenho aqui no canto. Modelo. O modelo nos indica aquilo que nós queremos fazer. O que é crescer? Se nós não temos uma referência, um modelo, como é que sabemos em que direção crescer? Como crescer? Para ser o quê? Para ficar mais parecido com quem? Com o Marx? Para ficar mais parecido com quem? É esta questão que é muito importante definir nesta parte aqui. Quando nós aprendemos através da palavra de Deus, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia nos vai mostrando com o tempo quais são os parâmetros de crescimento. Paulo falou sobre isso aos Romanos, quando ele disse nos Romanos, no capítulo 12, Paulo disse assim: não se conformem com este mundo, mas deixem que a vossa mentalidade seja transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece qual é o padrão, estabelece qual é a referência. Nós sabemos, de uma forma geral, que Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Mas o que é ser mais parecido com Jesus Cristo? Isso pode ser tão abstrato, pode ser tão geral, que a questão fica no ar, sem saber especificamente o que é. Então, à medida que nós lemos a Bíblia e aprendemos a palavra de Deus, nós vamos sabendo de forma concreta
como é que a Bíblia quer que nós sejamos. Como é que Deus quer que nós sejamos. Por isso é importante ler a Bíblia. Agora, o grande problema aqui, o grande desafio aqui, é que se sabe que nos nossos dias, cada vez menos as pessoas leem a sua Bíblia. Cada vez as pessoas têm menos contacto com a Bíblia. Ora, como é que nós podemos ter os parâmetros de como crescer se nós mal lemos a Bíblia? Não é? Então o crescimento vai ficar muito vago, muito distorcido. Nós precisamos de ter parâmetros. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vamos passar por ela também a correr. A segunda atitude é estar demasiado focado em avaliar se os outros estão a crescer ou não. Sempre que nós colocamos o foco na vida dos outros, nós perdemos a consciência de nós mesmos. Deixamos de ter a consciência de nós mesmos. Porque estamos demasiado focados nos outros. A minha pergunta aqui para nos ajudar seria: o que é que tu achas que tu precisas de mudar na tua vida, por exemplo? O que é que achas que precisa de melhorar na tua vida, por exemplo? Se a tua resposta for, eu acho que não há nada que precisa de ser mudada, então há um longo caminho a percorrer. Se a tua resposta for, eu não sei o que é preciso mudar, então há um longo caminho a percorrer. Tu tens de saber. Como é que tu não sabes? Tu tens de saber o que é que precisa de melhorar e de mudar, de ser transformado na tua vida. Mas, mais uma vez, tens que ter um parâmetro para tu poderes te comparar com esse parâmetro, para tu poderes perceber que, relativamente a este parâmetro, tu ainda precisas de mudar isto, e isto, e isto, e isto na tua vida. Ora, se tu não tens um parâmetro, esta é a primeira coisa. E, em segundo lugar, se tu estás sempre focado nos outros, como é que tu vais ter consciência de ti próprio? Tu não vais ter consciência de ti próprio. Michael Jackson cantou uma música em que ele diz assim em inglês: If you want to make the place if you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make the change. Se tu queres tornar o mundo um lugar melhor, olha para ti próprio primeiro e começa a fazer as mudanças. Ou seja, a mudança começa conosco. Às vezes as pessoas me perguntam, me dizem: pastor, a igreja precisa de crescer mais no amor. Ou a igreja precisa de crescer mais no perdão. Ou a igreja precisa de crescer mais na assiduidade nos cultos. Há pessoas que têm, muitas vezes ao longo da minha vida, esta preocupação de me fazer este diagnóstico. Agora, eu às vezes me pergunto para que este diagnóstico serve. Porque é assim, se este diagnóstico servir para me encorajar a orar, então eu acho que posso fazer alguma coisa. Mas se este diagnóstico for feito com a expectativa de que eu tenho controle sobre a situação, então não há nada que eu possa fazer. E muitas vezes, quando as pessoas me dizem isso: pastor, a igreja precisa de crescer mais no amor. Pastor, a igreja precisa de crescer mais no perdão. Pastor, a igreja precisa de crescer mais na tolerância. A igreja precisa de crescer mais nisto. Eu tenho ouvido muito ao longo da minha vida cristã e ao longo do meu serviço e ministério a Deus, este tipo de diagnóstico. Sabem o que é que me apetece dizer às vezes? Vou confessar-vos aqui, humanamente. Às vezes me apetece dizer assim: ok, já olhaste para ti próprio? Já percebeste, tentaste perceber o que é que tu precisas de mudar sobre ti mesmo, sobre a tua vida? Porque é muito fácil fazer um diagnóstico do coletivo. Olhar para fora, olhar para as notícias e as coisas estão mal. Nós precisamos de mudar, as pessoas precisam de mudar isto. E tu, o que é que precisas de mudar? O que é que tu precisas de mudar? Tu não podes fazer nada para mudar os outros. O pastor não pode fazer nada para mudar os outros. Eu não sei se vocês têm noção disso. Eu não posso fazer nada para mudar os outros. Eu não tenho esse poder.
Agora, eu posso mudar, eu posso começar por mudar a mim próprio. Porque aí eu tenho algum controlo. Porque Deus me deu livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas. Eu posso começar por mudar-me a mim mesmo. Eu posso começar por mudar-me a mim mesmo. Então, sempre que eu penso em transformar o coletivo, eu devo dizer, ok, o que é que eu preciso de mudar? Eu, hoje, Marques, o que é que eu preciso de mudar? Talvez se eu mudar o suficiente, talvez se eu crescer o suficiente, talvez se eu for transformado o suficiente, eu vou inspirar os outros a mudar. Inspirar. Mas não vou mudá-los. Porque só Deus e eles próprios, cooperando com Deus, é que se podem mudar a si mesmos. Terceira dificuldade. Portanto, estamos a dizer não ter parâmetros, estar demasiado focado no crescimento dos outros e aquilo que devia estar a acontecer na vida dos outros. E, em terceiro lugar, não aceitar a nossa responsabilidade e culpar demasiado o ambiente à nossa volta. Sabem, se a vida, a forma como nós vivemos, dependesse a 100% do ambiente à nossa volta, eu acho que muita gente seria infeliz no nosso mundo. O que diríamos, por exemplo, de uma pessoa que nasceu numa família que não é uma família estruturada? Ela está condenada a ser como os seus pais eram? Que dizer de uma família, por exemplo, de uma pessoa que nasceu numa família em que o pai tem problemas de alcoolismo? Ela está condenada a ser alcoólatra como o pai? O que dizer de uma pessoa que estuda numa escola e está numa turma que é uma turma problemática, uma turma que tem maus resultados? Ela está condenada a ter maus resultados porque a sua turma é uma turma que tem mau desempenho? O que dizer de uma pessoa que está numa igreja, por exemplo, que é o nosso contexto aqui? Se a igreja não for muito madura, muito saudável, muito frutífera, ela está condenada a não crescer por causa do ambiente da igreja? Eu acho que não. Eu acho que não, e eu acho que é a própria realidade que mostra isso. Porque nós conhecemos muita gente que nasceu, teve a infelicidade de nascer numa família desestruturada. Mas ele fez escolhas no sentido contrário e tornou-se uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa muito madura, que deu contributos muito importantes para a sociedade. Isso acontece. Pessoas crescerem num ambiente, mas não se adaptarem a esse ambiente, não se amoldarem a esse ambiente. Então nós temos que tomar a nossa responsabilidade. O nosso crescimento depende de nós e da nossa relação com Deus e da ajuda de Deus na nossa vida. Sabem, isto é tão sério que há pessoas que estão a culpar a Deus porque não estão a crescer. Estão a dizer que Deus é culpado por elas não estarem a crescer. Há pessoas que estão a culpar demasiado o diabo, dizendo que é o diabo que é o responsável da sua falta de crescimento. Mas na realidade, apesar de todas estas coisas terem alguma importância, na realidade a questão mais importante somos nós próprios. É a nossa decisão, é a nossa escolha e também a nossa própria vontade e a forma como nós a manifestamos. Por causa disto, eu tenho visto muita gente, por exemplo, que salta de uma igreja para outra porque acha que a igreja é que determina o seu crescimento. Então têm passado a vida a saltar de uma igreja para outra, mas continuam sem crescer, porque estão a responsabilizar o ambiente e não a si próprias. Em quarto lugar, nós vamos ter dificuldade em crescer quando nós nos sentirmos que somos um produto acabado. Sabem quando é que isso se manifesta? Quando é que nós sentimos que somos um produto acabado? Quando nós dizemos assim para nós mesmos: eu já oro, eu já jejuo, eu já dou dízimo, eu já vou à igreja todos os domingos. Então, não há mais nada que eu preciso de mudar. Não há mais área nenhuma em que eu preciso de crescer. A pessoa sente que é um produto acabado. Não é? Ela sente-se tranquila, ela sente-se confortável, não sente aquele incômodo de procurar crescer continuamente, porque ela sente que é um produto acabado. Mas sabem uma coisa? Há incômodos que eu acho que vêm de Deus. Há desconfortos que vêm de Deus.
e o desconforto que nos leva a procurar crescer constantemente é um desconforto aceitável e é um desconforto bom. Em quinto lugar, para crescer, nós precisamos, por um lado, de renunciar a algumas coisas e, por outro lado, de nos apropriar, de tomar posse de algumas coisas na nossa vida. Dois movimentos contrários e diferentes. Renunciar é deixar, ou pelo menos decidir deixar, porque nem sempre temos força para deixar logo ou no ritmo que nós queremos, mas pelo menos haver uma decisão de deixar alguma coisa, portanto é renunciar, tirar alguma coisa que é prejudicial à nossa vida, e ao mesmo tempo apropriar-se, ou seja, tomar posse de uma outra coisa qualquer, seja uma mentalidade nova, seja uma atitude nova, ou seja, um comportamento novo. Portanto, renunciar e apropriar-nos. Quando nós queremos trabalhar uma casa, melhorá-la, o que é que nós fazemos? Primeiro, nós tiramos as coisas que não estão bem dentro daquela casa. Nós tiramos o que não está bem, nós, ao limparmos, removemos a sujidade, tiramos o lixo e depois não podemos ficar por aí. Depois é preciso decorar aquela casa. Para decorar aquela casa, nós colocamos flores, nós colocamos alguns outros elementos para a casa ficar bonita, para preenchê-la com coisas bonitas. Se a nossa vida for uma casa, e segundo o apóstolo Pedro, nós podemos entender a nossa vida como uma casa, porque nós somos a casa espiritual, a morada de Deus, porque Deus já não mora em templos, Deus já não mora em edifícios, em prédios. Não sei se alguma vez nós achamos que Deus mora aqui no centro evangélico ou na casa da comunidade. Não sei se alguma vez nós achamos que quando saímos daqui, Deus, a morada dele fica aqui de alguma forma. Não, o que Pedro está a dizer aqui é que Deus habita em nós. Nós somos a casa de Deus. E para que esta casa fique mais bonita ao longo do tempo, nós precisamos de arrumá-la. E arrumá-la significa tirar algumas coisas de dentro desta casa que já não prestam, que prejudicam, que não são boas, que prejudicam a nossa vida e que não são boas na nossa relação com Deus. Remover com o tempo. É um processo. Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. É um processo. Mas ir removendo estas coisas de casa, mas para não deixar a casa vazia, nós precisamos de preenchê-la com alguma coisa que a decore e que a deixe bonita. E preenchê-la é colocar o caráter de Deus, os atributos de Deus, as coisas que Deus quer para a nossa vida. Querem ver como é que Pedro fala deste movimento de renunciar e também de se apropriar? Olhem o que ele diz, lá no início do versículo que nós lemos. Vamos agora para o texto. Pedro diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Renúncia. Ok? Remoção, remover, limpeza. O que é preciso tirar no processo de limpeza? Primeiro, malícia. O que é malícia? É maldade, não é? É maldade, uma atitude de maldade contra os outros. Tirar a malícia, remover a malícia da nossa vida. É fácil tirar a malícia? Não é fácil tirar a malícia. Não é fácil tirar o mal que sentimos às vezes para com os outros. Em segundo lugar, engano. O que é o engano? O engano é o contrário de querer viver na verdade. É quando estamos a viver uma mentira. Estamos a viver uma mentira nas nossas vidas e estamos a pretender viver uma mentira com os outros também à nossa volta. Fingimentos. É muito claro para todos nós o que é fingir. Invejas. Também é muito claro para todos nós o que é invejar. E todo tipo de murmurações. Murmuração é queixar-se continuamente.
atitude de murmuração, um bom exemplo para a atitude de murmuração é aquilo que já preguei na semana passada aqui, que referi na semana passada, em relação ao povo de Israel. Quando Deus lhes abençoou e tirou do Egito, em vez de eles serem gratos e alegres, eles estavam constantemente a murmurar, como se Deus nunca tivesse feito nada de bom para eles. E às vezes nós somos assim também. Vivemos a murmurar como se Deus não tivesse feito ou não estivesse a fazer nada de bom para as nossas vidas. Então, malícia, engano, fingimento ou hipocrisia, invejas e murmurações. Deus está a dizer que temos que remover estas coisas da nossa vida. É uma responsabilidade que cada um de nós tem, que cada um de nós tem que o fazer na sua vida, no dia a dia. Identificar quando é que está a ser malicioso, ou em que circunstâncias é que tem sido malicioso. Identificar em que circunstâncias é que está a viver no engano, ou está a pretender levar outros a viver no engano. Identificar quando é que está a ser fingido. Identificar quando é que sente inveja das pessoas. E situações em que mais murmura. Remover estas coisas. Remover estas coisas. Agora, remover só não chega, como eu disse antes. É preciso fazer algo mais para além de procurar tirar estas coisas da nossa vida. E eu devo dizer que eu acredito que nós precisamos mesmo da ajuda de Deus, porque se não tivermos a ajuda de Deus, é muito difícil tirar algumas destas coisas da nossa vida. Em segundo lugar, Pedro diz uma coisa que é fundamental. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, vocês têm que ter, e vamos para esta característica, acima de tudo, vocês têm que ter sede e fome de Deus para poderem crescer. Desejar ardentemente, como um bebê que acabou de nascer, deseja beber o leite, o novo leite da sua mãe. Não é? Você já... Bom, há aqui muitas pessoas que já presenciaram isso. Quando um bebê nasce, acaba de nascer, qual é a primeira coisa que ele procura? É o peito da sua mãe. Ansiosamente, ele procura o peito da sua mãe. Ele começa a se alimentar. Ele precisa de se alimentar para se manter forte, saudável e para crescer. Se ele não se alimenta, ele não vai crescer. Só que ele, para se alimentar como deve ser, ele tem que ter apetite, não é? Para se alimentar como deve ser, ele tem que ter apetite. Ou seja, por outras palavras, ele tem que ter desejo de comer, profundo desejo, um desejo intenso de comer, para que ele possa comer, para ter saúde e para crescer. Ele precisa de comer. Agora eu entendo porque é que Deus pôs a fome em nós e a sede. Sabe porquê? Deus deve ter pensado assim, esta gente é tão tola, que se eu não puser neles um mecanismo natural que os leva a desejar comer, pode até ser que eles deixem até o comer para segundo plano. Então eu vou-lhes dar a fome, eu vou-lhes dar a sede. Porque assim eles vão a vida toda desejando comer. Porque comer e beber água é um ato essencial para a nossa sobrevivência. Para termos saúde, para estarmos a crescer fisicamente e para não morrermos, nós precisamos de comer e de beber. Ora, como Deus sabe que isso é essencial, Ele põe este desejo no nosso coração. Para um cristão ser saudável, ele precisa de comer e beber. Para um cristão ser robusto, forte e capaz de resistir às doenças espirituais, aos ataques e às várias coisas, ele precisa de se alimentar bem. Mas se ele não tem apetite de comer, se ele não tem sede de beber, ele não vai comer nem vai beber e, portanto, não vai crescer, não vai amadurecer.
É mais ou menos isto que Pedro está a dizer aqui. Desejem ardentemente, como uma criança deseja o leite para que vocês cresçam. Nós temos que desejar crescer. Eu acho, meus caros, tenho observado isso muito ao longo da minha vida, que se a pessoa não tem sede e fome de Deus, se a pessoa não tem um desejo ardente de crescer, tudo o que nós façamos, tudo o que as pessoas façam, tudo o que aconteça, não vai contribuir para nada para o seu crescimento. Se não existe apetite, sede no seu coração para crescer, nada vai funcionar. Por isso é que, hoje nos nossos dias, às vezes nós estamos a colocar demasiada ênfase no formato, nas características do ambiente à nossa volta, e nós não estamos a perceber porque é que muitas vezes as pessoas não crescem de forma consistente espiritualmente. É porque falta desejo e apetite espiritual para crescer. Eu vou-vos dar um exemplo. É um exemplo meu, mas não tomem isso como um exemplo de alguma jactância, mas é um testemunho que eu quero dar da minha vida. Eu tinha mais ou menos 18 anos, quando eu me converti. Entre 18 e 20, já não me lembro bem a idade que eu tinha na altura. Quando eu me converti. Quando eu me converti a Jesus, e alguns podem estar a perguntar, mas como assim? Te converteste a Jesus, mas não cresceste numa família evangélica? Cresci numa família evangélica, sim. Mas nem sempre eu fui convertido a Jesus, ok? Cresci numa família evangélica e vivia a fé e a religião de uma forma... Aliás, vivia a fé evangélica de uma forma totalmente religiosa. Era a religião dos meus pais. Eu ia à igreja porque os meus pais iam à igreja, me levavam à igreja. Eu estava na igreja e eu não tinha, quando estava na igreja, não tinha nenhuma fome, nenhum desejo de crescer com Deus. Quando me converti, Deus colocou no meu coração esta fome e sede. Sabem, eu conto este testemunho muitas vezes porque foi mesmo um momento marcante na minha vida. Eu fiz uma decisão sozinho, sem ninguém me mandar, sem ninguém me orientar, sem ninguém me dizer para o fazer. Eu disse, eu vou meditar, não ler. Eu disse, eu vou meditar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque até agora só tenho lido pedaços da Bíblia e tenho lido, não tenho meditado. Eu preciso realmente de meditar porque eu quero ser transformado. Eu quero mudar. Eu quero que Deus me leve para outro patamar na minha vida e na minha caminhada com Ele. Eu comecei a ler por minha própria iniciativa. Comecei a ler Gênesis e fui capítulo após capítulo, paulatinamente, sem pressas, meditando um capítulo após outro. Eu disse, vou ler até as partes mais aborrecidas da Bíblia. Eu vou ler, porque eu quero crescer. Eu li, eu meditei. O processo levou-me mais ou menos um ano. Talvez 1 ano e meio, já não lembro exatamente. Mas foi muito tempo, realmente. À medida que eu ia lendo, a minha vontade de amar a Deus, a minha vontade de servir a Deus, foi crescendo cada vez mais. Ninguém me empurrou para servir a Deus como eu sirvo hoje. Ninguém me empurrou. Eu cheguei a um ponto em que me pus de joelhos e eu disse, Senhor, eu tenho lido de Gênesis, Apocalipse acerca de Ti. E tenho aprendido tanto acerca de Ti. Se Tu és este grande Deus, eu quero dedicar toda a minha vida a servir-Te. Eu quero que os meus talentos, os meus dons, as minhas capacidades e o meu tempo sejam dedicados exclusivamente a servir a Tua pessoa. E eu não tinha nenhuma consciência naquela altura ainda de ser pastor, especificamente pastor. Mas eu disse, Senhor, eu quero dedicar todo o meu ser a servir-Te. Porque eu comi e bebi da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, durante 1 ano, meditando cada capítulo, em oração, pedindo a Deus para me transformar de acordo com a sua palavra. E Deus foi me transformando de acordo com a sua palavra.
Sabe, eu estou a chegar aos 40 anos. Epá, Marcos, por que estás a falar da tua idade agora? Puxa, 40 anos, o que é isso? 40 anos, pá. Eu estou a chegar aos 40 anos, eu estou a notar uma coisa ao chegar aos 40 anos. Não sei se toda a gente que passa por este processo de chegar aos 40 passa pela mesma experiência. Tenho que falar com pessoas que têm 40 anos. Mas eu estou a ficar menos... estou a dar menos espaço a justificações e desculpas na minha vida. Eu às vezes faço esse diálogo comigo mesmo, quando estou a pensar sobre várias coisas, digo, Marcos, estás a pôr desculpas. Isso são desculpas. São desculpas, Marcos. Se tu quiseres, tu fazes. Se tu quiseres, isso são desculpas que estás a pôr. E o mesmo está a acontecer com outras pessoas. Há muita coisa que eu ouço e eu desculpem, mas eu sinto que são desculpas. Eu sinto que são desculpas. Ok? Eu não estou a crescer porque a igreja é muito morna. Desculpa, é uma desculpa. É uma desculpa. Eu não cresço na minha igreja porque a música é de uma tal maneira, porque a música, as letras são antiquadas. Desculpa, é uma desculpa. Eu não cresço muito na minha igreja porque aquela igreja, eu vou lá, tem muita gente, tem tanta gente e ninguém liga para mim. Desculpa, é uma desculpa. Eu não cresço muito porque temos pouca gente. Desculpa, é uma desculpa. É uma desculpa. Tu não estás a crescer porque tu não tens fome e sede. Esta é a verdadeira razão. Porque não estás a crescer. Tu não tens fome e sede. Então, em vez de arranjar desculpas, tu deves concentrar-te naquilo que devia ser o teu foco, em pedir a Deus para pôr no teu coração mais fome e sede. Porque Jesus disse, quem busca encontra, quem pede se lhe é dado, quem bate a porta se abre para essa pessoa. Porque ela quer tanto que ela está a buscar continuamente. E Deus vai de encontro a quem busca, a quem deseja, a quem quer, a quem espera, a quem anseia, a quem tem fome e sede dele. Deus tem prazer em dar-se a conhecer a essa pessoa. Se tu não tens predisposição, se tu não tens desejo, tu vais levantar 1001 desculpas e permanecer estagnado espiritualmente. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de estar em diferentes tipos de igreja. Por causa do trabalho que o meu pai fazia, por exemplo, na República Democrática do Congo, onde eu nasci, o meu pai trabalhava numa organização missionária. E naturalmente que tinha contacto com muitas igrejas de denominações diferentes. Então eu já tive muita experiência de estar em igrejas de diferentes denominações. Aquelas que gritam mais, as que gritam menos, as que cantam mais, as que cantam pouco, as que usam música, música muito exuberante, as que usam música mais tradicional, as que usam música mais contemporânea. Eu já estive em todo tipo de igrejas. Sabem uma coisa que acontece comigo? É um testemunho. Quando eu vou para uma igreja, seja ela qual for, quando, por exemplo, estamos a cantar, a música pode ser uma música tradicional. Por exemplo, não sei se alguém conhece aqui, Castelo Forte é o nosso Deus. Conhecem? Foi uma música feita por Martinho Lutero. Tem mais de 500 anos. Castelo Forte é o nosso Deus. Eu, se for a uma igreja tradicional, ouvir Castelo Forte, eu vou cantar com vibração. Vou cantar com vibração. Sabem porquê? Primeiro, porque eu vou com expectativa. Segundo, vou com fome. Em terceiro lugar, porque a forma, para quem tem fome de Deus, a forma não importa tanto, não importa mais do que o conteúdo. O conteúdo é mais importante do que a forma. Se tu estás a colocar ênfase na forma, no ambiente, nas luzes, na música, no toque da guitarra, no toque da bateria, tu estás completamente fora daquilo que deveria ser o teu alvo.
Muitas vezes pessoas me dizem: pastor, mas hoje pregaste muito bem, pastor. Pregaste muito bem. E eu pergunto: assim, muito obrigado. Por quê? Porque gesticulaste muito, porque falaste muito alto. E eu, espera aí. Preguei bem porque gesticulei muito, porque falei alto, porque falei muito rápido, com muita dinâmica. Quer dizer, a pessoa prestou mais atenção ao meu desempenho do que ao conteúdo da palavra. E diz que eu preguei bem. Isso é pregar bem. Gesticular muito é pregar bem. Ou pregar bem devia ser pregar a palavra de Deus. A pessoa ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela. Isso é que é pregar bem. Muitas desculpas. Fui a uma igreja pequena uma vez no Bairro Alto, em Lisboa. Estava no Instituto Bíblico, fui fazer um exercício que o nosso professor na época nos mandou para experimentarmos diferentes tipos de igreja. Igreja dos irmãos, muito tradicional. As mulheres têm que usar véu naquela igreja. Pequenininha. Tinha no máximo entre 15 a 20 membros. Naquela igreja, pequenininha. Eu entrei lá, estive lá sentado. Eles não têm um pregador. Eles não têm um pregador único. O que é que eles fazem? Durante o culto, cada pessoa se levanta e dá uma palavra. Uma palavra bíblica. Né? Abre a Bíblia, lê um texto e faz um comentário sobre esse texto, curto e breve. E assim acontece. As mulheres não podem falar. Isso é uma coisa com a qual eu não concordo muito. Mas, apesar disso, cada pessoa se levanta e diz a palavra de Deus. Sabem o que aconteceu? Eu, naquele dia que eu fui àquela igreja, eu senti-me extremamente edificado. Fui eu e a minha colega, que já faz algum tempo que nós estamos juntos. Fomos muito, muito, muito impactados. Sentimos-nos edificados, transformados e sentimos-nos amados. Muito amados por aquela igreja. E os dois estávamos a comentar assim. Estávamos a comentar algo como isto. Este é o tipo de igreja que dá vontade de voltar. Depois de ir visitar uma vez. Era uma igreja pequena. Não era uma igreja grande. Não tinha um pregador. Mas tinha conteúdo. Tinha conteúdo. O amor é o principal conteúdo. Estava lá, visível, taxativo. Fomos recebidos com muito amor. E em segundo lugar, quando eles estavam lá com a sua humildade, não são doutorados, não estudaram muita teologia, mas quando eles abriam a Bíblia e falavam da Bíblia, aquilo tocava o nosso coração, porque era a palavra de Deus. Quem tem fome e sede de Deus, cresce. Mas o pregador fala muito devagar. Isso é desculpa. É por isso que há tanta gente a saltar de igreja em igreja. E às vezes eu pergunto: por que estás a mudar de igreja? E é por estas razões. Porque o pregador fala muito devagar, é lento. Mas isto é razão para alguém mudar de uma igreja? Porque o pregador fala lento. Não é? Vou terminar com este exemplo. Quando eu estava a estudar licenciatura na Nova Relações Internacionais, uma coisa interessante acontecia. Havia aulas, disciplinas que pela disciplina, só pelo conteúdo, eles despertavam muito interesse e muita vontade. Os alunos queriam realmente aprender aquelas disciplinas. Mas havia aulas que pelo seu conteúdo, o conteúdo não era muito interessante, então os estudantes geralmente não se interessavam muito. Então, havia uma coisa que se notava, assim que se entrasse na sala de aula, quando chegávamos à sala de aula, os alunos menos interessados, sabem onde é que iam sentar? Nas filas de trás. Imaginem um auditório, né? Um auditório de 70 lugares, 80 lugares. Os alunos menos interessados ficavam lá atrás a brincar com o telefone, a falar com os amigos. Eu já vi isso numa igreja evangélica. Eu fui visitar uma igreja onde eu sentei na última fila. Era uma igreja grande, tinha umas 200 pessoas. Sentei na última fila, imagine, uma igreja de 200 pessoas. Eu sentei nas filas de trás, havia uns jovens que estavam a jogar no telefone e a brincar uns aos outros, enquanto o pastor estava a pregar. Vão a ver? Às vezes, isso não acontece muito aqui, às vezes a falta de interesse leva-nos até a dormir o tempo todo no culto.
Eu vivi isso uma vez. Eu vivi isso várias vezes na escola, ver alunos que estão desinteressados numa aula, de um conteúdo, e estão a dormir. Porque o conteúdo é desinteressante para eles. Mas quando o conteúdo era interessante, não importava muito o tipo de professor. Eu tinha um professor que falava muito devagar, era muito teórico, não usava PowerPoints para apresentar os pontos. Ele era professor de teorias de relações internacionais. Mas o assunto que ele tratava era tão interessante que quando nós sentávamos na sala de aula, nós ficávamos assim, a ver 90 minutos de aula, atentos, porque o assunto era interessante. Ele falava devagar, mas ele transmitia com clareza o conteúdo e nós nos sentíamos impactados. Então, meus caros, todas as coisas que têm a ver com a forma não são relevantes ao fim e ao cabo. O que é relevante é o leite espiritual que nós devemos desejar ardentemente. E esse leite é a palavra de Deus. Esse leite é o próprio Jesus, esse alimento espiritual. Por isso Pedro termina dizendo: cheguem-se a Ele, que é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra mais importante. Procurem na vossa semana chegar-se sempre a Jesus. Procurem chegar-se a Jesus através da palavra dEle, lendo, meditando a palavra dEle, orando, buscando a sua ajuda. Se falta fome e sede espiritual no vosso coração, peçam a Deus para colocar fome e sede nos vossos corações. Eu tenho a certeza, meus irmãos, eu tenho visto aqui no contexto da nossa igreja, falando especificamente aqui da nossa igreja, muita gente crescer. E eu dou graças a Deus, porque realmente estamos a ver muita gente crescer espiritualmente. Portanto, se houver fome e sede de Deus, nós não teremos de nos esforçar muito para semear. A semente vai produzir fruto. Amém? A semente por si própria vai produzir fruto. Alguém me dizia na semana passada que um pastor, já contei isso a Lucena, que um pastor, por causa desta questão das pessoas darem demasiada importância à música, ao estilo de música, decidiu, acho que nos Estados Unidos, que lá na igreja dele vão cantar sempre a capela. Então eliminou os instrumentos. Vamos cantar a capela. Para experimentar esta realidade de que é o conteúdo que importa. E que se nós realmente temos fome de Deus, nós vamos crescer com música, sem música. O que não pode faltar é a palavra. A palavra de Deus é que é o leite espiritual. Tudo o resto pode não estar lá. Mas a palavra e o amor vivido são essenciais para que nós possamos crescer. Então, meus caros, vamos crescer mais e mais ainda na nossa fé e na nossa caminhada com Deus. Fiquem de pé e vamos tomar hoje também a ceia do Senhor. Vamos celebrar o momento em que Jesus deu sua vida, entregou tudo o que Ele tinha para que nós possamos ter vida nele. Vamos celebrar este momento. Podem abrir vossas Bíblias em João 15, onde estivemos a ler. Eu vou ter que mudar de posição. Aproveito para me despedir de quem acompanha lá em casa. Realmente, se querem beber e experimentar do culto todo e também da comunhão, será bom estarem presencialmente, ainda que haja pessoas que não consigam mesmo, e nós compreendemos.